Bom dia, primeiro ano. Vamos começar o nosso terceiro bimestre. Já estão com a apostila? Olha, começou com a minha apostila aberta. Hoje a gente vai começar aí com o G15, a gente vai falar da formação da sociedade brasileira, tá? A gente vai comentar um pouquinho sobre como que houve todo esse processo de formação da nossa sociedade. Mas até a gente chegar a esse processo, a gente vai ter que entender um pouco como se deu a colonização do Brasil, tá bom? A colonização ela acabou sendo um dos processos que definiram a formação populacional do Brasil. E a partir do século XV, os europeus, principalmente os portugueses e depois os espanhóis, eles iniciaram uma expansão marítima que acabou os levando à conquista de terras até então bem desconhecidas, na África, na Ásia e também no nosso continente, o continente americano. Nessas terras recém-descobertas foram criadas o que eles chamaram de colônias, por isso a gente usa o termo de colonização, porque vem de colônias. A maior parte das terras conquistadas no século XVI estava na América, já habitada também por um grande número de povos autóctones, que eram povos originários da própria terra, que não tiveram nenhum tipo de miscigenação e que passaram a ser conhecidos como os indígenas. Acredito que vocês lembram dessa historinha de como eles passaram a ser chamados de indígenas, né? Os povos nativos, os autoctones. Na verdade, quando os portugueses eles chegaram aqui, eles contam uma história de que eles estavam indo para as Índias, né, para a Índia, e que eles desviaram, né, tiveram um problema na embarcação e eles desviaram o caminho. Então, quando eles chegaram aqui, eles falaram, nossa, são índios, por isso eles receberam essa denominação de indígenas, tá? Inclusive, eu quero que vocês observem aí o mapa, esse mapinha aqui na página de vocês, na apostila de vocês, eu não estou conseguindo aumentar a minha página, tá? Mas eu quero que vocês observem para vocês perceberem a quantidade de povos nativos que já viviam no continente americano, certo? E essa rica diversidade cultural das populações ameríndias, ela foi afetada negativamente pelo processo de colonização que os europeus acabaram impondo a esses povos. E muitos povos indígenas, eles acabaram perdendo seus territórios e outros foram totalmente dizimados. Bom, eu acabei de utilizar um termo com vocês, né? Eu utilizei o termo ameríndios, e que na verdade são os povos que já viviam na América. E quando eu falo de colonização, que eles chegaram aqui e colonizaram, existem duas formas de colonização, tá? Que é a colonização de povoamento, que também pode ser chamada de enraizamento, e a colonização de exploração. Então, o próprio nome a gente já consegue identificar esse tipo de colonização. A de povoamento é quando eles vieram para cá e vieram para povoar. Eles vieram para viver, então fazer com que essa terra fosse produtiva para eles vivendo aqui. E a de exploração não, foi o que aconteceu com as terras brasileiras. Os portugueses vieram para cá, exploraram as nossas riquezas e levaram lá para Portugal. Então aqui se configurou uma colonização de exploração. Em todo o continente americano, nós temos apenas dois países que se configuram como colonização de povoamento, que é os Estados Unidos e o Canadá, certo? Então, quando os ingleses chegaram nos Estados Unidos, eles estavam fugindo da Inglaterra, eles queriam um território para viver, então eles acabaram fazendo com que esse território fosse desenvolvido porque eles tinham interesse em habitar aquelas terras. Como eu estou falando com vocês sobre a formação da sociedade brasileira, é muito importante a gente entender o que é uma sociedade, tá? Sociedade, na verdade, acaba sendo um agrupamento de pessoas ou indivíduos que vivem uma determinada época ou um espaço delimitado e que aceitam e praticam normas comuns. Então, a gente vai entender como sociedade essa característica, tá? Um grupo de pessoas que compartilham características comuns em uma determinada época, em um determinado período, tá? E quando a gente fala das etnias que formaram a sociedade brasileira, a gente tem que voltar aí para todos os grupos que entraram no Brasil para poder formar essa sociedade. Lembrando que nós tínhamos os indígenas, né, que são os povos nativos,
chegaram os portugueses, e quando os portugueses chegaram aqui, que eles se depararam com os povos nativos, eles sentiram uma resistência muito grande desses povos em desenvolver atividades que eles queriam. E que esses povos eles viviam em completa harmonia com a natureza. E que os portugueses eles não queriam isso, eles queriam que os povos nativos explorassem as terras. Então o que eles fizeram? Eles foram à África, trouxeram africanos para o território brasileiro para poder explorar as nossas terras e também capturar indígenas. Então aqui nós temos a junção de três povos. Nós temos os portugueses, nós temos os indígenas e temos também os africanos. Os portugueses, eu vou utilizar o mesmo termo que eu estou utilizando da África, europeus, tá? Eu vou usar ali o termo mais relacionado ao continente, porque na verdade não foram só os portugueses. Logo na sequência vieram os espanhóis, depois os holandeses, tá? Então a gente pode considerar a raiz da nossa sociedade como a formação desses três povos: os europeus, os povos nativos que viviam aqui e também os povos africanos. A colonização ela acabou dando início a um sistemático processo de genocídio dos índios brasileiros, que acabaram passando a ser perseguidos, eles foram expulsos de suas terras, escravizados e foram mortos também, muitos, né? Além disso, eles foram dizimados por doenças que eram transmitidas pelos colonizadores, sendo que os seus organismos não estavam acostumados com esse tipo de doença. E com o extermínio dos povos inteiros, suas culturas e idiomas também foram perdidos definitivamente. Inclusive, calcula-se que quando os portugueses aportaram aqui em nossas terras, os indígenas eles somavam cerca de 4 milhões de pessoas. Hoje, depois de 5 séculos de perseguições, de injustiças e também maus tratos, a população indígena é de aproximadamente 896 mil pessoas, segundo o censo do IBGE no ano de 2010. E desde a década de 80, a população indígena tem crescido sem cessar. E esse processo de retomada populacional foi impulsionado, em primeiro lugar, pela organização dos indígenas, que eles têm reivindicado pelos seus direitos de uma forma bem ostensiva, também por meio de suas entidades que são representativas. Os povos indígenas eles já conseguiram melhorar bastante as suas condições médico-sanitárias, o que acabou fazendo com que diminuísse a taxa de mortalidade desses povos. Esse fato não significa justiça com relação a esses povos, que eles têm direito à sua liberdade, eles têm direito aos seus territórios e também à autodeterminação. De acordo com a Constituição brasileira, reconhece aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente eles ocupam. Os índios, porém, eles não são proprietários das terras, eles são usufrutuários. Dessa maneira, as terras indígenas são patrimônio da União, a qual compete demarcá-las e também protegê-las. Os indígenas, eles ainda sofrem preconceitos, eles são perseguidos por muitos fazendeiros que acabam invadindo suas terras e também tentam ocupá-las, como empresas madeireiras e também empresas mineradoras. Agora a gente vai falar um pouquinho dos africanos, né? Porque eu estou colocando um pouquinho de cada um desses povos que ajudaram a miscigenar e a formar a sociedade brasileira. A presença da cultura africana também é muito importante na formação da nossa identidade. Os africanos eles foram trazidos ao Brasil à força e eles foram obrigados a trabalhar como escravos. A gente já sabe, né, que eles não vieram de boa vontade, na verdade eles foram obrigados, e essa imigração forçada, ela visava atender principalmente aos interesses do mercantilismo europeu, que para manter as suas taxas de lucro, acabou iniciando a exploração da mão de obra escravizada de diversos povos africanos. E muitas das vezes os alunos até questionam, mas como que eles conseguiram escravizar esses povos africanos?
Na verdade, o continente africano é um continente com uma diversidade étnica muito grande e uma diversidade étnica muito rival. Então, o que os europeus faziam? Eles acabavam se aproximando de uma determinada etnia, que essa etnia acabava oprimindo uma outra etnia, que essas etnias elas funcionavam como se fosse ali o chefe, né, para poder capturar os africanos, os seus compatriotas. Então, dessa maneira que os europeus conseguiram capturar esses povos indígenas. Inclusive, nós tivemos na escola no ano passado aquele cara que foi lá na escola e falou bastante, né, sobre como que os africanos vieram para cá, né, como que eles viviam. Ele trouxe vários instrumentos que foi importante também para nos trazer um pouco dessa realidade. E os principais grupos humanos, eles vieram do Congo, do Golfo da Guiné e de Angola. E alguns vieram também da Nigéria e também de Moçambique. Essas populações, elas foram praticamente sequestradas e forçadas a emigrar, desde o século XVI até meados ali do século XIX. E calcula-se que cerca de 5 milhões de africanos, eles foram trazidos para o Brasil como escravos. Então a gente pode observar que é um número gigantesco. Eu vou colocar aqui um mapa para vocês observarem como que se deu esse processo, tá? Aqui, olha, as regiões, tá? De onde eles vieram e vieram aqui para a América. Acabei de comentar com vocês, né, a maneira como que os africanos eles vieram para cá, né, as vergonhosas e desumanas condições do processo de escravidão acabaram deixando marcas em todos os descendentes de africanos. E muitos negros eles não aceitavam passivamente essa exploração. Muitos acabavam lutando pela liberdade e acabaram fundando o que a gente chama de o que eles chamaram de quilombos, que seriam espécies de vilas onde os negros se refugiavam. E os quilombolas, que eram as pessoas que viviam lá, eles tinham uma certa autonomia, que isso acabou atraindo milhares de escravos que conseguiam fugir do martírio, do cativeiro, do trabalho escravo das fazendas. E eles tiveram, né, os Palmares, o Quilombo dos Palmares, no estado do Alagoas, e foi um dos focos mais importantes de resistência. E foi criado ali no final do século XVI. E durante cerca de 100 anos resistiu a inúmeras expedições que tentaram destruir esse quilombo. Inclusive tem Zumbi dos Palmares, que foi o seu principal líder e acabou se tornando o símbolo da luta dos negros por sua emancipação, que seria basicamente ali pela sua liberdade. Ainda existem no Brasil muitos vilarejos, né, que tiveram origem nesses quilombos. Inclusive nós temos aqui próximo, né, o Quilombo do Campinho, que são pessoas descendentes de escravos. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho ali dos europeus, tá? Que os europeus eles estão presentes no território brasileiro desde o início do processo de colonização, que na verdade esse processo de colonização se deu por conta dos europeus, porque até então nossa terra era cheia de povos nativos e que além dos portugueses também vieram outros grupos de europeus, tá? Que foram os espanhóis, os franceses e também os holandeses. A influência europeia ela é muito forte, principalmente no nosso campo cultural e religioso, como, por exemplo, a Igreja Católica, que chegou com os portugueses, tem forte presença em todo o território brasileiro, transformando o Brasil em um dos países mais católicos do planeta. Na grande maioria das cidades brasileiras, a igreja ocupa uma região central. Frequentemente, o próprio nome da cidade é uma referência à fé católica, né? São Paulo, São Luís, São Gonçalo, Salvador. E a língua, né? A língua portuguesa, que é a maior expressão cultural de um povo, é a língua. A língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil, que é usado por quase todos os brasileiros, à exceção dos povos, dos falantes de línguas indígenas e que são ensinados na escola. Vale lembrar que o português do Brasil, ele acabou incorporando termos indígenas e também termos africanos, tá? O que deu um caráter bem peculiar
a nossa expressão linguística. Então, o nosso português não é como o português de Portugal por conta dessa mistura aí, né, das características da língua indígena, da língua africana. Pronto, já destaquei as principais características desses três grupos. Agora a gente vai falar de outros grupos que a partir do século XIX eles começaram a chegar no Brasil. Esses imigrantes eles fugiam da miséria em que viviam na Europa e ao mesmo tempo eles eram atraídos pela possibilidade de trabalho e de uma vida melhor. Principalmente quando o país ingressou no ciclo do café, o que acabou impulsionando as importações e acabou gerando um ciclo de muita prosperidade econômica no nosso território. E dessa maneira, italianos, espanhóis, alemães e novas levas de portugueses acabaram espalhando-se por todo o território nacional. No final do século XIX e início do século XX, grupos vindos de outras regiões do mundo emigraram para o Brasil, como do Oriente Médio, né, vieram sírios, vieram libaneses, então eles acabaram também do extremo oriente, vieram vários grupos japoneses. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele continuou a ser procurado por muitos imigrantes, mas na última década desse movimento acabou se invertendo, né? Nessa última década todo esse movimento acabou se invertendo. Ao invés do Brasil ser procurado, não. Muitos brasileiros têm escolhido sair do país como alternativa para os graves problemas da nossa economia nos últimos anos que a gente tem vivido, né? E que, inclusive, as pessoas têm buscado, principalmente Portugal, pelo fato da língua, né? Então, você viver em outro país, a língua acaba sendo um fator de dificuldade. E quando a gente fala desses outros grupos, né, esses outros povos que vieram aqui, a gente pode perceber, por exemplo, o bairro da Liberdade em São Paulo, o bairro do Bexiga. O bairro da Liberdade é um bairro formado por japoneses, o Bexiga é um bairro formado por italianos. Aí a gente tem Penedo, que é uma cidade formada por finlandeses, fundada por finlandeses. Então a gente tem aqui no nosso território uma gama de povos que vieram porque até então o Brasil representava esperanças econômicas, é um país que apresenta grande diversidade climática, vegetacional, então acabava sendo um território bastante atrativo.